Oi, gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito começou. Hoje vamos falar sobre as alterações no Código Civil. Mas antes me conta, você já ouviu falar sobre esse código? Sabe também o que tem nele? O novo Código Civil regula a vida das pessoas em todos os seus aspectos, desde antes do nascimento até depois da morte. Abrange questões relacionadas ao casamento, sucessão e herança, além de regular atividades em sociedade, como a constituição de empresas e a formalização de contratos. Pode ser considerado uma espécie de constituição do cidadão comum. Como o código foi sancionado em 2002, juristas afirmam que ele está desatualizado. Por isso, desde 2023, a reforma deste código é debatida. Em abril deste ano, a Comissão de Juristas do Superior Tribunal de Justiça aprovou a redação final do anteprojeto e ele já foi submetido ao Senado Federal. E é para conversar sobre esse assunto que nós convidamos aqui a advogada Camila Trabuco. Doutora, seja muito bem-vinda novamente ao Tô no Meu Direito. Obrigada, Rose. Sempre uma alegria estar aqui e para falar sobre esse projeto de alteração do Código Civil que vai mudar a vida de tanta gente. Doutora, explica para a gente, né, esse código aí, essas alterações vieram aí sendo discutidas ao longo desde o ano passado. Isso. Né? Agora, qual o caminho que ele precisa percorrer para realmente ser efetivado, né? Essas alterações serem efetivadas e mudarem a nossa vida realmente? Exato, Rose, nós tivemos aí uma comissão com cerca de 40 juristas, dentre eles ministros do STJ, doutrinadores, professores de direito, e nós tivemos a apresentação de um anteprojeto. Esse anteprojeto foi entregue ao Senado agora em abril deste ano e ele está em discussão no Senado. Ou seja, tudo que a gente está discutindo aqui também ainda pode ser alterado, não é lei e não está valendo. O que é que nós temos de validade hoje? O Código Civil de 2002. Existe um tempo ainda para essa tramitação do processo. Estamos no Senado, a partir da aprovação ou não do Senado, ele pode voltar para a Câmara ou ser encaminhado à presidência para um possível veto presidencial ou uma aprovação, e aí nós teremos a promulgação dessa nova lei. A lei, ela passa a alterar o código e o código passa assim, após a sua publicação, a ter validade em todo o território nacional. E neste momento nós vamos ter inclusive algumas regras de transição que podem fazer com que aquelas normas ainda sejam regidas e possam reger a vida das pessoas em um determinado período ou já de maneira imediata. Um dos pontos que essas alterações trazem para a gente, por exemplo, é o reconhecimento da união homoafetiva. Isso. E como é que fica também essa questão da união e também da herança, né, da partilha de bens. Sim. Nesse sentido? Nós temos finalmente uma lei federal que vem trazer este reconhecimento de forma definitiva. Nós tivemos aí desde 2011, o STF já tinha, por jurisprudência, reconhecido a união das pessoas do mesmo sexo. Acontece que, infelizmente, a comunidade LGBT, ela sofre um preconceito muito duro de toda a sociedade. E alguns cartórios, acredite, Rose, alguns cartórios se negavam a fazer o registro dessa união estável ou ainda da conversão dela em casamento. O que ocorre? Em 2013, nós tivemos, através da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, a definição de que era proibido qualquer negativa de registro desse casamento ou dessa união estável nos cartórios de todo o país. Então, nós tivemos aí uma vitória de toda a comunidade LGBT no sentido de ter aquele reconhecimento. Mas ainda não havia uma lei federal que dissesse que, de fato, essa união estava sendo reconhecida. Então, o projeto do novo código, ele traz aí, ele retira, na verdade, do artigo que define o casamento como uma união entre homem e mulher, ele tira essa menção de homem e mulher e ele passa a dizer que o casamento é a união entre pessoas livres e desimpedidas. E assim, ele reforça e garante esse reconhecimento social da união homoafetiva. E todos os seus efeitos aí, jurídicos, todos os seus efeitos sucessórios, os seus efeitos em relação à partilha de bens, também ao regime de casamentos. Então, deixa de existir qualquer distinção e é uma verdadeira vitória. Doutora, são várias alterações aí que esse novo Código Civil traz, mas bora trazer aqui, resumir e trazer para você que está assistindo aí as principais para que a gente entenda e compreenda esse cenário. Sim. Mas outro ponto discutido
Dentro dessas alterações é a questão da herança digital. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, o projeto do novo código, ele traz todo um livro sobre direito digital, ou seja, não existe correspondência com o código novo. E ele traz não apenas a questão da herança digital, mas também uma proteção em relação ao digital. Hoje, todo mundo tem uma conta no Instagram, tem o seu Facebook, tem milhas que você tem ali em razão do uso do seu cartão de crédito, e isso é utilizado, sim, como uma forma de patrimônio, isso é monetizado. Então, a partir do momento que existe o óbito, você vai ter todo esse arcabouço digital como herança. E a partir de então, você vai integrar essa herança dentro da sua sucessão e ali fazer a sua partilha. É importante que a gente observe em relação ao digital que a legislação ela vai trazer também os pontos de proteção em relação à sua intimidade, a veiculação de fotos íntimas na internet, o código traz essa pontuação, a idade da pessoa que está utilizando aquela rede social e obriga assim que as plataformas tenham um controle etário neste ponto, traz a responsabilidade dessas plataformas e a responsabilidade civil em relação a danos que causem em razão de vazamento de dados, por exemplo, traz toda uma proteção em relação ao uso de inteligência artificial e, neste caso, a partir do momento em que se está utilizando a inteligência artificial, deve constar expressamente o uso da inteligência naquele produto ou naquela propaganda. Traz ainda um ponto muito interessante, Rose, que trata sobre o uso da sua imagem na inteligência artificial. E ele vai apurar, eu vou dar um exemplo, o caso da Elis Regina, em que ela surgiu 40 anos após a sua morte em uma propaganda. E houve uma discussão gigante a respeito da possibilidade daquele uso do que a gente chama de deepfake. E o código, ele traz essa regulação, inclusive dizendo que você já pode deixar em disposição testamentária, por exemplo, você pode deixar por escrito se você autoriza ou não o uso da sua imagem em inteligência artificial. E mais, caso você não faça essa autorização por escrito, os seus sucessores podem decidir se eles vão autorizar ou não. Mas ele faz uma ressalva que eu achei muito interessante, que é no caso de contrariar o seu legado. E o que é isso? Vamos supor que você é torcedor do Bahia e de repente você veio a óbito, mas os seus filhos autorizam o uso da sua imagem com a camisa do Vitória. Imagino que você não estará nada feliz onde quer que você esteja. Então, por conta disso, a legislação quer trazer essa proteção de que caso o uso seja contrário ao seu legado, ao que você deixou em vida como referência do que você é, da sua imagem, da sua personalidade, isso também não seja autorizado. Então, são inúmeras proteções digitais que estão sendo trazidas dentro do projeto do novo código, que ainda, claro, vão gerar muita discussão, muitas situações serão apresentadas para a sociedade, mas que são necessárias diante do avanço tecnológico que hoje nós temos. Afinal, mesmo os contratos digitais e, por exemplo, a força da assinatura digital nos contratos, o uso da sua identidade digital como documento oficial em todo o território nacional, tudo isso está sendo trazido para o âmbito do Código Civil e assim passa a ser regulado. Afinal, internet é terra com lei. Pois é, doutora, um ponto muito importante, como você falou aí, diante dessa realidade que a gente vive. Sim. De avanço tecnológico, de cada vez mais a inteligência artificial fazer parte da nossa vida. Mas agora, com relação à doação de órgãos também, sim, qual alteração que esse novo Código Civil aí propõe, qual alteração ele traz nesse sentido? Sim, ele modifica especialmente a legislação que fala sobre o transplante. E quando a gente fala de transplante, a gente tem que pensar em duas situações. A pessoa quando ela já é falecida. Pessoa falecida, se ela deixou escrito que ela quer ser doadora de órgãos, não é necessário a autorização familiar para que esse órgão seja doado. E ela pode fazer isso de que maneira? Ela pode já deixar verbado nos seus documentos de identidade, como por exemplo no seu RG constar, sou doador de órgãos, inclusive eu sou, viu gente? Já estou deixando registrado aqui hoje. E também ela pode deixar em disposição testamentária. Do outro lado, caso ela não tenha deixado esse registro, a família, ela autoriza essa doação, também podendo não autorizar, caso assim não seja do seu desejo. Quando eu trato de pessoa que é viva, a pessoa está viva, e aí eu vou falar, por exemplo, questão de rim, quando acontece de você fazer uma doação para um familiar, é preciso que exista uma autorização judicial para que isso aconteça e ainda assim eu só posso fazer esse transplante para pessoas cônjuge ou pessoas da minha família até o 4º grau. Neste caso, eu só não preciso hoje de autorização judicial, Rose, para o caso de transplante de medula, mas o código alterado, uma vez alterado, ele retira a
obrigatoriedade da autorização judicial. Então, eu tenho o que aí de resultado, gente? A desburocratização do meu transplante. Nós temos hoje uma fila imensa de pessoas que estão precisando do transplante de órgãos. É uma forma de salvar uma vida. Então, dentro de um âmbito ou de outro, esteja a pessoa falecida ou a pessoa ainda em vida, é preciso que se desburocratize para que a gente tenha aí acesso ao salvar cada vez mais vidas. Outro ponto que a gente pode trazer aqui, doutora, é com relação à vida do trabalhador rural. Né, com relação a esse novo Código Civil, que ainda está em análise, né, passando por todo esse processo, mas o que essas alterações trazem aí que devem mudar a vida de quem é trabalhador rural? Na verdade, o que nós temos é uma blindagem em relação ao que acontece à grilagem. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de uso capião quando você tem a utilização de um imóvel rural de até 50 hectares pelo prazo ininterrupto de 5 anos, ou seja, sem nenhuma oposição, de forma contínua, ele fez a utilização daquela área rural para a sua moradia ou para a moradia da sua família. Então, ele deu uma função social a essa área. Acontece que o código hoje, ele não traz uma limitação a esse uso. E o que acontece? Muitas vezes o mesmo trabalhador rural faz o uso do seu direito, faz uso capião daquela área, depois, passados os 5 anos e ele tendo obtido a propriedade daquele imóvel através do Instituto Jurídico do Uso Capião, ele se muda e ele pode fazer novamente esse pedido. O que acontece? Com a reforma, havendo essa reforma, ele vai poder fazer uso desse instituto uma única vez. Então, o código ele vem alterado para limitar, na verdade, esse direito. E uma coisa interessante, Rose, é falar sobre o uso capião marital, que é quando você tem imóvel urbano, esse imóvel sendo utilizado pelo casal, eu tenho uma situação em que há uma separação desse casal e esse abandono de lar acontece. Neste caso, uma vez que ocorra o abandono do lar de forma voluntária, ou seja, não é uma situação em que um foi expulso de casa pelo outro, não é uma situação em que houve a necessidade de saída do imóvel por questão de violência doméstica, por exemplo, mas a pessoa simplesmente resolveu ir comprar um cigarro na rua e nunca mais voltar. Neste caso, configura-se o abandono de forma voluntária, conta-se o prazo de 2 anos desde a saída e desde o momento em que a pessoa deixou de pagar contas, de assessorar essa residência, de assessorar essa família e configura-se, independentemente de você entrar ou não com uma ação de divórcio ou de dissolução da união, você configura o abandono e com prazo de 2 anos é possível haver, de fato, a aquisição de propriedade de forma única desse imóvel. Então, o Instituto da Uso Capião, ela sofreu alterações que eu penso que são importantes, tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano. E esse instituto também, nestes casos especiais, que tem uma redução do prazo de uso do bem e de posse desse bem para aquisição de propriedade, só pode ser utilizado uma única vez. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer receber novamente aqui no Tô no Meu Direito. Igualmente, é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. O Tô no Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre as alterações no Código Civil. Vamos abordar aqui um ponto que foi muito discutido, principalmente nas redes sociais. Eu estou falando sobre a partilha de bens. Mas isso é um assunto para o próximo bloco, não sai daí que eu volto já já. O Tô no Meu Direito está de volta e agora a gente continua falando sobre as alterações no Código Civil e eu converso com a advogada Lorena Damasceno. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rose. Doutora, explica pra gente, com essa nova concepção aí do conceito realmente de família, como é que fica a questão da herança e da sucessão, questões que foram bastante discutidas aí nos últimos dias, principalmente nas redes sociais, né? É imprescindível eu trazer 2 conceitos para que a população ela entenda o que é essa questão da ameação e da herança. Primeiro, a ameação ela está relacionada a direitos relacionados ao relacionamento, que é o casamento, união estável. A data do início desse relacionamento ele significa o início daquele regime de bens e a dissolução, o término daquele regime de bens. Com a dissolução desse relacionamento, quais os efeitos com relação à questão da ameação? Os efeitos da dissolução
é o encerramento do regime de bens e a partilha daqueles bens que foram adquiridos pelo casal. Na herança, a gente tem a morte como marco do encerramento daquela pessoa natural e a partir daí a gente tem a herança. Na herança, existe a partilha de bens entre os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Na meação, a gente não concorre com os filhos, é só entre o casal. Na herança, a gente tem, hoje, a divisão dos bens entre o cônjuge, os filhos e os pais, a depender de como tiver aquela configuração de família. Então, no código vai estar hoje explicitado que o parentesco, a família, na verdade, ela pode decorrer do casamento, da união estável e também da afetividade. Então, a partir desse reconhecimento desses vínculos, a gente vai ter a distribuição dos efeitos, tanto com relação ao regime de bens, quanto com relação aos efeitos sucessórios. E por que esse ponto chamou bastante atenção, doutora? O que eu tenho ouvido muito falar é as pessoas impressionadas pelo fato do cônjuge ter sido excluído da questão sucessória. Então, por conta disso, eu antecipei para falar da meação. A meação, ela não foi mexida. A gente tem o regime de bens, que é escolhido pelo casal no momento do casamento. Quando você vai casar, você precisa fazer, hoje, atualmente, uma habilitação de casamento. Então, você se dirige ao cartório e lá você faz a opção pelo seu regime de bens, que atualmente no nosso Código Civil a gente tem 4, que é a separação total de bens, a comunhão parcial, a comunhão universal e o regime da participação final nos aquestos. Com a reforma do Código, esse regime da participação no final dos aquestos, ele vai ser extinto. A questão da separação obrigatória de bens, que é aquela que é determinada aos maiores de 70 anos e também aquelas pessoas viúvas que não fizeram a questão da partilha, que não organizaram a questão da partilha, pessoas que se separaram e não fizeram a partilha. Essa questão da separação obrigatória, especificamente com relação aos maiores de 70 anos, ela também não vai mais existir no Código se optou por priorizar a vontade daquela pessoa que, apesar de ter 70 anos, ainda tem o discernimento de escolher qual é o regime que deseja aplicar naquela relação conjugal que ela vai ter com a pessoa que estiver perto dela. E aí, o que é que você tem? Você tem a meação, que é decorrente do regime de bens, ela vai manter. Então, se eu escolho o regime da comunhão parcial de bens, hoje, o que é que a gente tem? Os bens que foram adquiridos na constância do casamento, com a dissolução do vínculo, ele é partilhado, e os bens que eu já tinha antes do casamento, eles não serão partilhados. Esse é o regime de bens da comunhão parcial. Na comunhão universal, o que eu tinha antes do casamento e o que eu construí durante o casamento será partilhado. O que eu recebi de herança será partilhado. Tudo será partilhado. E na separação total de bens, nada será partilhado. O que eu tinha antes permanece meu e o que eu consegui durante o casamento também permanece meu. Quando a gente parte para a questão sucessória, que é onde o cônjuge foi excluído, aí o que é que a gente tem? Com a morte, a gente passa por uma ordem de vocação hereditária. O que é essa vocação hereditária? O Código, ele estabeleceu uma lista que você não pode deixar de seguir na hora de você fazer a sua distribuição de bens, que são os chamados herdeiros necessários. Aqueles herdeiros necessários, obrigatoriamente, eles figuram na sucessão e você tem que estabelecer aquela ordem. Hoje, o nosso Código, ele tem como herdeiros necessários o cônjuge, os filhos, né, que são os descendentes, os ascendentes. Com a reforma, o cônjuge ele saiu dessa lista e passou a ser herdeiro necessário somente os filhos e os pais. Então, o cônjuge não é que ele deixará, nunca mais ele vai herdar nada. Ele pode herdar. Se não tiver pais e não tiver filhos, o cônjuge ele pode sim herdar. Porém, a gente tem que fazer a ressalva. Como não é mais obrigatório ele constar naquela lista, se você quiser deixar de
não quiser deixar nada para ele, você pode fazer essa opção por meio de um testamento ou então doando todos os seus bens em vida. O cônjuge, na verdade, ele entra naquela fila dos herdeiros colaterais. Quem eram aqueles herdeiros colaterais? Eram os primos, tios, sobrinhos, que eles só recebiam alguma coisa se você não tivesse ascendente, descendente, irmão e não tivesse feito nenhuma disposição testamentária destinando aqueles bens para outra pessoa. Se eu não coloquei lá que quero deixar para alguém, aí eu vou lá. Tem marido? Não tem. Tem cônjuge? Não tem. Tem filho? Não tem. Tem pai? Não tem. Aí você vai na ordem. Vou ver se eu tenho irmão. Não tem. Aí vê se tem um sobrinho. Não tem. Aí você vai indo. E se não tiver ninguém, vai para o Estado. Aí hoje, o cônjuge ele deixou de fazer parte dessa lista. Agora, é importante deixar claro que, com relação aos bens que foram construídos durante o casamento, existe a questão da comunicação por conta do regime de bens que é a ser escolhido. O código, o que foi que ele fez? Ele fez com que o regime de bens ele não mais determinasse a vocação, a ordem de recebimento desses bens quando o cônjuge viesse a falecer. Doutora, com relação à igualdade na divisão de despesas também, que é um ponto que a gente pode abordar aqui. O que essa alteração traz com relação a essa questão em específico? A gente verifica a condição daqueles cônjuges. Então, a reforma, ela traz a questão dos alimentos compensatórios. O que são alimentos compensatórios? É quando você verifica que há uma desigualdade econômica entre os cônjuges, seja por uma opção daquele cônjuge não trabalhar durante o período do casamento e após a dissolução daquele vínculo, ele fica desguarnecido. Hoje, a gente tem expresso no código a questão dos alimentos compensatórios e não mais por um período específico. Esse período ele vai ser avaliado à medida que as condições daquele cônjuge que ficou recebendo aqueles alimentos alterarem ou não. E aí a gente traz também a questão dos filhos e também dos próprios pets também, né, que agora foram incluídos também como seres que pensam, que realmente sentem, e foi o que a gente discutiu no Tô no Meu Direito anterior. Mas fala um pouquinho pra gente sobre isso. As pessoas não estavam familiarizadas com o termo de família multiespécie. Então, esse foi um termo que foi bastante divulgado e gerou inúmeras interpretações. Com a dissolução dos vínculos, o que a reforma do Código vai assegurar é o compartilhamento da custódia daquele animal e também das despesas relacionadas a ele. Um ponto importante que eu acho bom deixar claro para aquelas pessoas que estavam preocupadas. E se eu deixar de pagar alimentos para os meus animais, eu vou preso? Primeiro, você não paga alimentos para os animais. Você compartilha as despesas necessárias à manutenção daquele animal. E não, se você não efetuar o pagamento dessas despesas, infelizmente, não vai ser possível utilizar o Instituto da Prisão Civil para coagir o devedor a realizar o pagamento. Então, fica aí o bom senso, né, das pessoas que compartilham essas despesas de continuarem prestando esse auxílio aos bichinhos. O bom senso e o diálogo resolvem muitos problemas na nossa vida. Doutora, voltando para a parte da herança, da sucessão, esse código também traz como alteração a questão de morte, né, como a gente estava pontuando aqui, mas em questão de morte cerebral. Como é que essa herança, essa sucessão, ela é posta nessas alterações? Certo. O Código Civil atual, ele adota, na verdade, a teoria natalista. O que é a teoria natalista? Ele entende que a personalidade ela tem início a partir do nascimento com vida. Ou seja, você saiu neném, respirou, começa ali o início da personalidade. Essa teoria ela também é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, com a evolução da nossa sociedade, com a implementação de várias técnicas de reprodução assistida, já era necessário haver uma adequação. Então, o Superior Tribunal de Justiça já tinha decisões estabelecendo a teoria concepcionista, que seria a partir da concepção. Mas aí nem sei se vai nascer. Entenda, o direito
ele só vai ser exercitável a partir do nascimento, mas já está assegurado desde a concepção. Antigamente era só quando nascia, hoje os direitos eles já estão assegurados desde a concepção. Então, a gente entra aí em temas, a exemplo de, eu tenho um casal que ele fecunda lá os gametas, deixa lá guardadinho os óvulos e depois ele pode vir a fazer esse procedimento para o nascimento de um filho. Então, com relação à questão da sucessão, especificamente da morte encefálica, não houve alteração e, para efeito de término da personalidade, a gente tem a morte cerebral, que é a morte encefálica, como marco dessa passagem. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Foi um prazer me receber aqui no Tô no Meu Direito. Muito obrigada, Rose. O Tô no Meu Direito fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.